Esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias, 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Socorro, seja bem-vinda. Oi, Adriane! Que maravilha, já chegou, que maravilha. E nós estamos aqui ouvindo um pouquinho a Cássia Eller. Olha, já faz tempo, hein? Muito bem, hoje nós vamos ter um grande trabalho, vou já diminuir esse som para que a gente já possa começar a trabalhar. Teremos um grande trabalho aqui de comunicação, que é a comunicação não violenta, com a minha querida amiga, muito competente, Adriana Werner, que hoje eu vou perguntar para ela como é que se pronuncia, se é realmente Werner ou Werner, porque eu estou na dúvida. Em alemão é Werner. Vamos lá, ela vai me dizer agora, já está aqui dentro, já pediu para participar, eu já aceitei, ela já vai entrar. Oi, Cátia Bacelar, que maravilha, bom te ver por aqui, que bom. Oi, linda, boa noite. Estou aqui acompanhando. Conta pra gente o nome desse bichinho aí, essa girafinha aí, conta o nome. Essa é a Gigi. Ela é da minha filha pequena, é da Beatriz, mas ela é compartilhada, é um pouco minha também. Porque que legal. A girafa é o símbolo da comunicação não violenta, então eu gosto sempre de ter a Gigi pertinho de mim. Que maravilha. Eu quero, antes de tudo, lhe agradecer pela presença, claro. Você aceitou mais uma vez, eu fico muito feliz, eu adoro te ouvir, você tem uma excelente dicção, tem sempre bons assuntos, fala com firmeza e um tom de voz agradabilíssimo, que a gente pode ficar aqui horas te ouvindo. Mas como nós não temos tantas horas, eu quero que você diga para que você veio aqui hoje, qual é o teu tema em especial? Maravilha! Primeiro quero corrigir você, o sobrenome você acertou, é Werner, mas você me chamou de Adriana, é Adriane. Ô, querida, eu peço mil perdões. Eu sempre fico atento para escrever corretamente, para não ter esse erro na escrita. Agora, na pronúncia, às vezes acontece. É porque são muitas Adrianas e muitos Adrianes. Mas tudo bem, vou procurar não fazer mais isso. Até porque eu também não gosto, aliás, não gosto não acho legal quando alguém me diz assim, oi, Antônio, eu fui batizado como Anthony. Então, é Anthony, não é Antônio. Não é que eu seja vaidoso ao ponto de exigir isso, mas está lá escrito no registro. Então, se meu pai e a minha mãe estiveram pensando nisso, né? Então, querida, nós temos aqui já um monte de gente nos visitando. As pessoas ficam sempre ansiosas para te ouvir, querem saber o que você tem a dizer. Lembrando que nós tínhamos combinado, até o fim do ano de 2052, fazermos uma vez por mês, ou a cada 6 semanas, uma live. Por hora está combinando, está funcionando muito legal. Eu, como eu disse, fico sempre muito feliz em tê-la aqui conosco. E, por gentileza, dá o teu show aí. Está combinadíssimo. E o nosso tema hoje é a comunicação não violenta. Esse tema que está tão em voga, é tão necessário, como você escreveu na sua chamada. É um tema necessário hoje em dia. E ainda bem que é um tema que voltou muito à tona, porque parece muito novo a gente falar sobre comunicação não violenta, não é, Anthony? Mas se a gente for olhar de quando vem essa metodologia, de quando vem esses estudos sobre a comunicação não violenta, ela não é uma metodologia nova. Quando Marshall Rosenberg, esse teórico que criou a metodologia da comunicação não violenta, iniciou esses estudos, era lá nos anos 60. Então, veja. Exatamente. Veja quanto tempo já esse assunto está por aí. E não é por acaso que agora volta à tona e está na crista da onda. Porque, assim como lá atrás, quando Marshall era mediador de conflitos, eu sempre gosto de citar isso, né? Ele, norte-americano, era mediador de conflitos políticos. Imagina. Em plenos anos 60, 70, você ser mediador de conflitos políticos entre Estados Unidos e países produtores de petróleo. O mundo. União Soviética, e por aí afora, né? Então ele estava realmente assim, no meio, no olho do furacão, e lá naquele ambiente de tanta tensão, ele disse, opa, peraí, a gente consegue desenvolver uma comunicação que seja agregadora, que consiga fazer com que eu discorde de você sem precisar sair no braço, sem que isso seja um motivo de briga, de conflito, de confronto. E hoje volta à tona por quê? Porque, mais uma vez, a gente vive uma época de tanta intolerância. Não é verdade? Que se você pensa diferente de mim,
isso já é motivo para eu não olhar mais na sua cara. Poxa, essa semana eu soube de uma amiga, uma pessoa que eu tenho carinho por ela, e eu percebi que eu estava mandando as mensagens e ela não me respondia. E eu mandava mensagem dizendo, fulano, eu estou com saudades. Por onde anda você? Mandei no WhatsApp. Nada. Nada. Mandei no Instagram, nada. Aí outro dia essa semana eu mandei para ela, falei, fulana, o que está acontecendo? Você está com algum problema? Eu te fiz alguma coisa que eu não percebi? O que aconteceu? Por que você não responde as minhas mensagens? Ela foi muito sincera e falou assim, por imaturidade minha, porque eu não consigo conviver com quem pensa politicamente diferente de mim. E nós estamos em lados diametralmente opostos. Não. Antes me diga, nós temos conversado tanto há tantos meses. Algum dia nós conversamos sobre política? Nunca, não é? E a nossa conversa flui e rola, e nós podemos discordar e concordar. Agora, Adriane, olha, aqui a nossa colega, a nossa amiga, que é professora também de artes plásticas, é uma artista fantástica, que é a Graça Ramos. Tem quadros maravilhosos, já expôs em diversos países do mundo, estudou nos Estados Unidos, na Europa, que ela gosta muito, a Espanha. Ela acabou de escrever aqui assim, parece com a minha amiga. Uma amizade de 60 anos, éramos meninas, estudaram juntas. Por causa de um mal entendido aí, de alguma opinião diferente da outra, elas pararam de falar. E no dia 8 de agosto, essa minha querida amiga, Graça Ramos, fez aniversário. E a amiga dela de infância esqueceu. E hoje, a amiga dela fez aniversário, ela não esqueceu, ela mandou um presente que eu digo, mandou um bom dia, lá como vai, só que não obteve respostas. E aí é aquela velha história. Como é que pode você jogar fora uma amizade de dezenas de anos, são mais de 50 anos, de acordo com elas, por causa de um mal-entendido. E, de novo, um mal-entendido relacionado à famosa política partidária, que é ridículo. Eu faço que é extremamente proibido se discutir qualquer tipo de política. Aí você diz assim, então ninguém lá fala de política? Fala, mas não lá dentro, porque só dá problemas. Eu fico triste em ouvir uma coisa dessa, mas é por isso que nós estamos aqui, principalmente você, para tentar mostrar o que significa essa, digamos, comunicação não violenta, porque muita gente pode pensar, comunicação violenta é não gritar, comunicação violenta quizá é não agredir fisicamente ou com palavras. É, também, mas na realidade é, principalmente, aceitar o outro como ele é. Conseguir conviver com as diferenças. Nós somos seres políticos. É importante que nós tenhamos postura política, posicionamento político. Agora, se nós somos democráticos, e eu acredito que somos, nós precisamos saber conviver com as diferenças, com as divergências. Eu gosto até muito de dizer que o conflito é necessário, é positivo. O confronto é que não é verdade? Então, é justamente nessa tecla que bate a comunicação não violenta. É importante que a gente consiga dizer, eu discordo de você. Agora, eu não preciso dizer, eu não gosto mais de você, eu não suporto mais olhar na sua cara porque eu discordo de você. Aí é que está o X da questão. Aí é que está o X da questão. Você viu hoje no Parlamento Brasileiro uma pequena discussão, diferenças de opiniões, partiu para cima, vou te quebrar de porrada, e já gritou um monte de palavrões, que isso é falta de decoro, até aí eu não quero me envolver nisso também, mas é o que eu digo, quem deveria nos dar o exemplo, hoje nos mostra como devemos reagir. Uma criança, um adolescente, um jovem senhor, uma jovem senhora que está vendo uma coisa dessa, toma isso como exemplo, tendo em vista que tem também o seu lado partidário, e pronto, querido. O professor diz qualquer coisa, vou lhe quebrar de pau, e agora? E aí está feita a encrenca. E lá atrás, então, o Marshall Rosenberg chegou à conclusão de que é possível nós chegarmos a uma situação em que eu consiga me expressar, porque também é muito comum a gente pensar assim, então comunicação não violenta é eu engolir sapos, é eu aceitar qualquer coisa que você diga, é eu discordar e ter que ficar quieta. Muito pelo contrário, é nós termos voz, é nós conseguirmos dizer o que precisamos dizer, só que sem dúvida, sabendo respeitar o outro. Essa é a grande ideia, esse é o grande
barato da comunicação não violenta. Eu quero dar um oi para tantos amigos e amigas que estão entrando aqui. Que alegria! Claro, faz favor. Jefferson, que coisa boa ver vocês por aqui. Então, a comunicação não violenta nos leva muito por aí. Não é? E ele, então, fazendo todos esses estudos, ele chegou a 4 passos que são muito interessantes para nos ajudar a conseguir dizer, olha, eu penso assim, e que isso não seja uma violência contra você. Como diz aquela frase que eu adoro, não é o que a gente diz, é como a gente diz. Eu posso Exatamente. Muito dizer bem. tudo para você, mas eu vou ter que achar um jeitinho para te dizer isso, para que isso seja agregador, para que isso seja conciliador, para que isso possa nos aproximar em vez de nos apartar. E quais são esses 4 passos? O primeiro é o mais difícil de todos, que é a observação sem julgamento. Quem de nós consegue, não é verdade? Então, o Marshall chega a ser radical em relação a isso. Ele diz, o fato não é nem bom nem ruim, o fato é um fato, simplesmente. Ele vai se tornar bom ou ruim a partir do meu julgamento. Então, eu preciso olhar sem julgar. Eu preciso conseguir ouvir o que você me diz sem julgar. Se você me faz uma proposta, Adriane, vamos fazer a nossa live na quarta-feira, às 19h30? Isso não é nem bom nem ruim. É simplesmente uma proposta. Ah, o Antônio está me sacaneando porque ele propôs esse horário. Porque esse horário é difícil para mim. Ele não gosta mais de mim. Ele quer que eu me ferre. Porque esse horário não vai ter ninguém da minha turma me acompanhar. Isso tudo já é julgamento. Isso tudo é julgamento. Claro, então, observar sem julgar é o primeiro passo e é realmente o mais difícil. Porque nós precisamos nos despojar do nosso ponto de vista, das nossas crenças, de tudo aquilo em que a gente se calca no mundo. Né? Então, para eu conseguir olhar você sem julgamento, eu preciso ver o mundo com seus olhos, é a tal da empatia, que a gente fala muito da Eu tenho mais um detalhezinho aí, nesse pontinho principalmente. Quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a me autovalorizar, a me autoconhecer, eu começo a aceitar os outros como eles são. Porque, veja, por vezes, aí você já está falando de Sigmund Freud, quando eu julgo o outro, eu estou vendo nele os meus próprios defeitos. Na realidade, as pessoas não aceitam isso, na sua maioria, por desconhecerem, mas é uma verdade. O que eu aprendi, eu recebi em minha casa, já tem algum tempo, alguns amigos, para passarem alguns dias durante o Carnaval de Salvador. E um deles segurava o prato assim nas mãos na hora do almoço. Muita gente faz isso. E eu dizia assim para mim mesmo, se eu tenho uma mesa, se estamos todos sentados, por que ele tem que comer com esse prato nas mãos? E comecei a me perguntar, de repente eu disse, peraí, antes de eu adentrar numa questão com ele e acabar tendo um pequeno desentendimento, deixa eu fazer algumas observações. Você sabe quem é que segurava os pratos ou o prato de comida nas mãos? O anfitrião. Quem é o anfitrião da minha casa? Eu. Ele viu eu fazendo aquilo. Se o anfitrião tem essa atitude, como é que ele não tem a mesma atitude? Percebe? Foi quando eu comecei realmente a praticar isso. Espera aí, gente. Quando eu enxergo um defeito em alguém, vamos com calma. E aprendi muito com isso, não só com esse detalhe, mas de observar. Então, eu aprendi uma coisa. Se o que você faz me incomoda e eu quero estar contigo, nós podemos conversar a respeito. Perfeito. Por exemplo, quando você carrega a tua máscara aqui assim, eu fico incomodado com isso. Ou você coloca a máscara, ou você tira a máscara. Agora ficar com ela assim, e essa vai para a professora Aruzi. Então, se ela está aqui, eu digo sempre, ou você tira, ou você coloca. Aqui não funciona. Por quê? Isso é um exemplo que nós estamos dando para as crianças. Se as crianças estão vendo, e ela está sempre com crianças. Então, é importante isso. Mas, enfim, continue aí dando o teu show. Você já falou a segunda, vamos para a terceira e para a quarta, que são 4. Eu falei só a primeira, que é a observação sem julgamento. Pronto. Então, é esse distanciamento em relação ao fato, a fala de alguém, algo que tenha acontecido. Olhar sem julgar, observar sem julgar. Aí eu trago para dentro de mim. Que sentimentos isso me provoca? Pegar o teu caso. Por que isso me incomoda? Então, que sentimento isso me provoca? E nós temos uma dificuldade enorme em dar nome aos nossos sentimentos. O Rosenberg traz uma lista de mais de 60 sentimentos no livro Comunicação Não Violenta, para que nós consigamos ser específicos. Aí eu fiquei triste. O que é essa tristeza? É mágoa? É angústia? É sensação de impotência? O que é essa tristeza?
triste é muito vago. Então a gente precisa reconhecer os nossos sentimentos. Terceiro passo, reconhecer as nossas necessidades, o que também é difícil. Tá, então aconteceu isso. O fulano comeu com o prato na mão. Opa, isso me incomodou. Peraí, deixa eu não julgar. Observei sem julgar. Ele come com o prato na mão. Trago para dentro de mim. Isso me provoca um incômodo. Quais são as minhas necessidades? A minha necessidade é me livrar desse incômodo que todo mundo coma com o prato à mesa. Quarto passo. Tendo feito todos esses três, eu consigo chegar no outro e dizer: não entendi por quê. Por que você segura o prato na mão para comer? E aí eu consigo não ser ofensiva nessa observação. Então, veja, para todas as situações na vida, a gente consegue passar por esses 4 degrauzinhos, por esses 4 passos que nos ajudam a construir uma comunicação mais acolhedora, mais agregadora, mais compassiva. Ele trabalha muito com a palavra compaixão, eu acho isso muito lindo. Então, uma comunicação que parta do ponto de vista da compreensão do outro, da compaixão. Isso é muito bonito. Você falou uma coisa muito importante, até citando Freud, né? Que o que nos incomoda no outro é o que nos incomoda na gente também, que às vezes a gente não sabe. E aí tem uma confluência muito grande com o pensamento do próprio Rosenberg, porque a gente vai entender, então, que a comunicação, que é isso que nós dois fazemos para viver, a comunicação tem 3 instâncias. Começa na comunicação intrapessoal, que é eu comigo mesma, que é essa dor do autoconhecimento. É um ato corajoso olhar para dentro, reconhecer os nossos diálogos internos, a nossa tomada de decisão. É muito difícil, mas é a primeira instância da comunicação. A segunda é essa que a gente faz o tempo todo, a vida inteira, comunicação interpessoal. Eu chego no outro. E só a terceira instância é a comunicação em público. Né? Então, é importante que a gente olhe isso. Quando eu engulo o sapo, eu estou ferindo a primeira instância da comunicação. Porque eu estou engolindo para dentro. Eu quero falar 2 coisinhas para você. Me permita, Adriane, sem querer interrompendo, já interrompendo. É que senão depois a gente acaba esquecendo. Detalhe, quando você fala em compaixão, eu costumo usar a palavra contribuição. Por vezes, quando você se aproxima de alguém e diz assim, olha, algo me incomoda, eu tenho uma crítica. Só a palavrinha crítica bate aqui no nosso cérebro, já vai lá no coração, volta de novo, vai para o sistema nervoso central, você já fica pé da vida. Porque ela sempre tem um quesinho destrutivo. Aí o que eu faço? Em vez de compaixão ou crítica, eu uso a palavra contribuição. Quando você diz a alguém assim, olha, será que eu posso fazer para contigo uma contribuição? Automaticamente, lá no inconsciente, a pessoa pensa, ele vai meter a mão no bolso e vai me dar R$1.000 de presente. E abre o coração, abre os braços. É quando você desembainha a tua espada de samurai e dá a cacetada levemente, com tranquilidade, para poder mostrar ao outro que existe um caminho diferenciado. Viu então, como não é o que a gente diz, é como a gente diz? Deixa eu dar um exemplinho em relação a isso. Quando eu trabalho com Media Training, muitas vezes os porta-vozes das empresas perguntam assim, eu posso pedir para o jornalista para eu ler a matéria antes de ele publicar? Isso seria péssimo para um relacionamento de um gestor, de um líder com um jornalista. Eu digo, não peça, mas você pode fazer diferente. Você pode se oferecer para ler a matéria antes de ela ser publicada. Olha, eu sei que a gente tratou de alguns assuntos um tanto técnicos aqui. Se você quiser que eu leia a matéria antes de você publicar, eu posso dar uma olhadinha. Porque daí eu não estou na posição de censor, eu estou na posição de contribuição, não é? Então não é o que a gente diz, é como a gente diz. Como? Exatamente. Se você não souber como dizer as coisas, você cria de cara um atrito. Bem, eu acredito que a primeira impressão é um pouco exagerada quando nós falamos a primeira impressão é aquela que fica e é realmente durante um tempo. Mas a depender de como você utiliza do teu tom de voz, das palavras que você coloca e a forma como você leva, a coisa fica simples. Há quem diga assim, primeiro eu assopro, depois eu mordo. Não tem esse detalhezinho dizendo isso? Muito cuidado com isso também, porque as pessoas hoje estão se ofendendo com tudo e com nada. Nós temos visto aí coisas
coisas de alguém que chega perto do ouvido, fala alguma coisa e já gritam logo, olha, tá querendo aqui uma coisa, questão libidinosa. Enfim, é uma loucura que nós estamos vivendo. Então, esta comunicação não violenta abrange hoje também esse cuidado do que falar. Você falou numa das nossas lives sobre algumas frases, alguns termos utilizados há muitos anos para cá, que agora estamos parando, porque pode-se chegar a um ponto de sermos processados. Olha, eu lembro que você falou sobre a cor do burro, não, como é? A mulata. A questão da mulata, que vem de uma origem não sei o que, enfim. Então, hoje nós temos que incluir na comunicação não violenta esse detalhe do que é que eu vou falar, como eu vou falar e quais as palavras a utilizar. Porque é muito importante. Por vezes você fala algo inocentemente, querendo elogiar e não está elogiando. É por isso que eu digo, muito cuidado com as piadas. Porque quando alguém vem para o nosso curso, ele não veio para um teatro de humor. A gente pode até fazer humor, mas ele veio para aprender algo que vai servir para o cotidiano, para a profissão, para ele. Então, você começa a fazer piadas e, de repente, aquela pessoa se sente mal. E aí? Como é que você resolve esse problema? Você conhece piada a favor de alguma coisa? Não, a piada é sempre contra, não é? É contra o gordo, contra o negro, contra o advogado, contra o gay, contra o judeu, contra o baixinho, contra o muito alto, contra a mulher, contra a loira. Não tem piada a favor. Então, o que a gente precisa, logicamente, todo mundo prefere conviver com alguém que é bem-humorado do que alguém azedo. Ninguém merece. Só que a gente tem a possibilidade de quebrar o gelo, de ser bem-humorado, de ser divertido, sem constranger alguém. Se a minha brincadeira constrange alguém, isso não pode ser brincadeira, não é? Claro. Então, a gente precisa encontrar essa veia do humor que sirva para isso, para puxar assunto, para fazer uma brincadeira, para dar aquela desconcertada no ambiente, mas que jamais seja constrangedora para alguém. E é muito possível a gente ser divertido, ser para cima, ser bem-humorado, sem precisar caminhar por essa via vulgar da piada. Exatamente, penso assim também. Adriane, deixa eu mandar um abraço lá para Pernambuco, para o meu irmão Denis, da Rádio Interativa, para o meu amigo Yuri Brito, ele gosta do nome todo, Yuri Guimarães Brito, que chegou já tem algum tempinho, está esperando que eu diga uma boa noite. Também para a professora Aruzi, para a professora Luciana Mendegal, que está lá em Pernambuco também, está nos assistindo aqui agora. Ela me disse ontem ou antes de ontem que nunca mais tinha assistido às lives. Aí eu disse assim, querida, toda quarta, às 19h30, como há 2, a 3, a 4 anos, tá ali, é só querer vir que você vai nos ver. Pronto, ela está aí hoje. Então já mandei um abraço, ver se eu esqueci alguém. Nenê da Moto, gente finíssima, candidato a vereador na cidade de Vitória do Espírito, Vitória de Santo Antão, tem tantas vitórias que a gente confunde. Lá em Pernambuco, é verdade. Sim, querida, agora continuamos. Esse povo todo que você está vendo aí, eles todos estão interessados em ouvir de você, porque são comunicadores, são pessoas que estão todos os dias com dezenas de pessoas e precisam compreender, querem entender melhor o que é exatamente, é o que nós estamos falando, essa comunicação não violenta. Uma coisa que você falou que eu achei fantástico, e você vai continuar nessa linha, não significa engolir sapo, não significa calar o bico em determinados momentos, significa, assim, quiçá ficar em silêncio para posteriormente, num momento adequado, você resolver a questão. Mas não é engolir sapo, é aguardar o momento certo. Porque se alguém está zangado, está quente, você vai fazer mais, já viu, né? Está mandando um abraço para a gente. Diga lá, querida. Olha, você me fez lembrar de uma música que eu sempre cito como exemplo nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que é uma frasezinha de uma música do Padre Zezinho. Um profeta, não é verdade? Maravilhoso, que faz a gente pensar com as letras das músicas dele. E ele tem uma música que vale por uma aula de comunicação, que fala o que você disse agora. Ele diz assim pra gente: dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, e para a pessoa certa. Olha que aula de comunicação. Dá-me a palavra certa. A palavra abençoa e a palavra amaldiçoa. Outro ditado diz: palavras são como navalhas. Então é importante a gente pensar, será que a minha palavra tem sido edificante ou destruidora? Será que eu tenho escolhido as palavras que são contribuição ou que são um dedo apontado para o outro? A palavra certa. Na hora certa. Qual é a hora certa de eu falar? Hora de fazer um feedback, por exemplo. Eu digo assim,
é igual comida. Não guarda porque azeda. Mas você também não vai pegar a panela com a comida fervendo e jogar na geladeira. Você espera esfriar um pouquinho, mas você não perde o gancho. Eu não posso chegar para você e dizer assim, sabe, Anthony, aquilo que você me disse na nossa primeira live, tem uma coisa que você me disse que ficou aqui instalada. Você nem vai lembrar mais do que você disse. Então a gente precisa ter essa noção do timing. Não é no momento que o sangue ferve, porque aí a gente vai usar as expressões mais lacradoras, a gente vai querer humilhar, a gente vai querer pisar, mas não é perder o gancho. É encontrar a hora certa de falar. Dar a minha palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Não é o que a gente diz, é como a gente diz. Vamos encontrar as palavras certas, o jeitinho de chegar no outro. E, por fim, para a pessoa certa. Quantas vezes a gente descarrega as nossas mágoas, angústias, receios, frustrações na pessoa errada? Aí não estou no... E é sempre a pessoa mais próxima. Sempre. E se for mais frágil, pior ainda. Se for criança, se tiver relação de poder nessa relação, aí tá feita a encrenca. Porque aí a gente joga e solta os cachorros. Então, pensa nisso. Palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Olha que coisa linda. Lindo, lindo demais. Olha, você me fez lembrar uma pequena história rapidamente. Eu fui casado algumas vezes, sem exageros, e de repente eu lembrei agora de uma das minhas esposas, a mãe do meu filho, que está lá em Frankfurt. E eu chegava às vezes em casa, porque eu trabalhava à noite, eu era proprietário de um restaurante, e tomava lá um copinho aqui, um copinho ali com alguns dos clientes. E às vezes eu chegava em casa, tarde da noite, quase madrugada, e às vezes até na madrugada, e ela me recebia super bem, não me dizia nada, absolutamente nada. Eu sonhava com aqueles. Isso é que é amor, me recebe bem desse jeito aí, toda caladinha, sem problemas. Só que ela tinha um jeito, querida, que alguns dias mais tarde, ela dizia assim para mim, Arroio, me chamava de Arroio, vamos tomar um café da manhã em tal lugar. Uma vez ou duas por semana a gente fazia isso. Durante o café da manhã, eu desarmado, todo de boa, ela virava para mim e dizia assim, você acha legal, bonito, um homem, dono de um restaurante, comprometido com a sociedade, fazer o que você fez naquele dia? Chegar embriagado. Chegou... Gente, ela acabava comigo daquele jeito, mas era no momento certo. Elegância. Exatamente. Então eu ficava refletindo sobre aquilo, ficava 3, 4 semanas sem chegar em casa daquele jeito, mas depois eu esquecia. Aí chegava de novo. Mas eu lhe digo, é o momento certo. Porque se você enfrentar o teu esposo nessa hora... tinha essa habilidade de fazer a crítica também, que parece que dói mais ainda, porque ele me elogiava, ele dizia assim, eu escolhi você para fazer essa pauta. Eu esperava isso de todo mundo, menos de você. Poxa, aí doía mais ainda. Porque era sem alteração. Olha, o pessoal está te mandando aqui, o Luca Pex, por acaso é um amigo meu, ele diz assim, schöne Mann, isso significa em alemão homem bonito. Ele sempre escreve essas coisas só para me chatear. A professora Lúcia está dizendo show, o Nenê da Moto, que está lá em Pernambuco, está dizendo que esta professora fala muito bem, fala mesmo, tem uma ótima dicção, não tem vícios de linguagem, nos ensina muito. Isso é importante, vez ou outra, a gente mandar um abraço para quem nos acompanha. Claro. Isso mostra que nós temos interesse nesse povo aí. Não é só estar aqui olhando. Olha, quem está chegando agora aí é a Ana Orama, ela que é professora de corte e costura. Um abração para todos. Sim, mas voltando a esse momento de se falar adequadamente. Isso pode, veja, eu outro dia conversando com um amigo mais próximo, eu perguntei como é que estava, conversando sobre tolerância, ele foi meu aluno. Aí ele disse assim, professor, brincando comigo, né? Porque nós somos amigos, ele me chama de Arroio, não é professor. Mas enfim, professor, eu estou testando a minha tolerância, eu estou cada dia melhor. E eu disse, como está a tua tolerância em relação à tua esposa? Ele fez assim, aí você já quer demais. Viu? Ainda continua com aquele pequeno atrito, eles se amam, se gostam, se dão bem, trabalham juntos, mas existem alguns pontinhos em que, por isso que eu lhe disse, por vezes nós somos capazes até de magoar a pessoa mais próxima. É aquele momento em que você bota para fora pela liberdade que ele dá. Estamos juntos há tanto tempo e de repente você dá aquela explosão, fala alguns palavrões, algumas asneiras, e depois, se a pessoa que está recebendo isso não souber esperar para um café da manhã e colocar na mesa
Olha, você fez isso, isso, isso. Você acha legal? Não é dando lição de moral, é perguntando só. Isso machuca muito, filha. Você nem imagina, você começa a pensar, rapaz, tem razão. É. Eu sou um professor, está fazendo um negócio desse. Então é importante que a gente saiba aceitar o outro como é, mas não engolir sapo. Você falou nisso, eu adorei essa coisa. Olha, o meu irmão, Nelson Amaral, aposentado do cargo de juiz, cuidava das crianças. É um cidadão que fala muito bem, mas tem um probleminha de voz, com o tempo, não sei se foi, que às vezes ele fica tão rouco, que ele não consegue se expressar e precisa de um microfone e tudo. Mas é uma figura extraordinária, gosta da comunicação, está aqui nos assistindo, um grande abraço para ele. A Luciana Mendegal, olha, mandando aqui, que maravilha! Muito bem, nós somos maravilhosos mesmo. É isso mesmo, a gente sabe fazer aqui o nosso trabalho. Sim, a propósito... Você tocou num ponto muito importante agora há pouco, que é essa facilidade que a gente tem de ser mais agressivo com as pessoas que a gente mais ama, com as pessoas mais próximas, às vezes com as pessoas que mais precisam da gente e aquelas de quem nós mais precisamos também. Exatamente. Esse é sempre a primeira reflexão que eu provoco quando eu vou fazer palestra de comunicação não violenta. Eu coloco lá no PowerPoint essa pergunta: por que é mais fácil nós agredirmos as pessoas mais próximas e as que mais nós amamos? Outro dia eu vi um meme aqui no Instagram que dizia isso. Você está trabalhando e um colega de trabalho vem conversar com você, esbarra a mão no seu copo de café e derrama em cima do seu relatório. Qual vai ser a sua reação? Provavelmente você vai dizer assim, tá tudo bem, não, isso aqui acontece, vamos limpar, deixa isso para lá, tá tudo bem. E se você estiver em casa, no seu computador, trabalhando, e seu filho de 3 anos... Conheço isso. Olha, deu uma aplicada aí, deu uma travada. Deu uma travadinha a tua imagem. Continue. Isso que você está falando, eu já fiz diversas vezes nos cursos presenciais falando isso. É muito importante que a gente lembre disso. Viu? É como você, por exemplo, está num restaurante com o teu chefe, aquele que paga o teu salário, e de repente os filhos destes começam a brincar na mesa e derramam a Coca-Cola. Essa Coca-Cola vaza para cima das tuas calças. Qual será a tua reação diante dos filhos do teu chefe? Ou melhor, do teu chefe com os filhos dele? Será que você faria a mesma coisa se fossem os teus filhos dentro da tua casa? Esse é um momento de você refletir, gostei demais do que o senhor lembrou agora, e ver até onde vai o teu controle emocional. Porque uma criança que é afetada com um grito do pai ou da mãe pode ficar marcada para a vida toda. E aí muita gente diz assim, é porque em casa a gente não precisa usar os filtros sociais. Tá bom. Gente, é verdade também, mas espera aí. Será que aquele é o nosso melhor? Será que aquele monstro que brota não sei de onde e que vai aos berros é a gente sem filtro? Será que nós somos essa selvageria toda? Eu acredito que não. Então, eu acredito que sem filtros, sem máscaras, nós devemos buscar o nosso melhor. Desculpa a tosse. Tranquilo. Eu estou saindo de um resfriado, então a tossezinha ainda me pega de vez em quando. Tá frio aí em Curitiba? Não, agora o outono é fogo em Curitiba, porque de manhã e à noite esfria bastante. Hoje foi um dia com um dia lindo, ensolarado, mas com muito vento. Então, o vento gelado. Dentro do carro, dentro de casa, quentinho. Tá na rua caminhando, entrou na sombra, geladíssimo. É a época que nós viramos uma cebola. Nós saímos encasacados de manhã e vamos tirando aqueles casacos até a hora do almoço. Final de tarde, põe tudo de novo. Fiquei feliz de ouvir isso. Como uma cebola, vai tirando as suas fatias. Olha quem chegou aqui agora. A Morena dos Pastéis. Claudiana do Nascimento, lá de Pernambuco. É uma empresária que atua no ramo de pastelarias. Ela gosta de ela própria fazer alguns pastéis. Quando você chega lá e ela gosta de você, ela mesma vai lá preparar o pastel para você. É um negócio muito legal. Está aí também nos vendo, está vendo só? Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, Claudiana. Dentro desse detalhezinho da família, eu sei o quanto é difícil, porque por vezes você falou algo aí que eu já usei, eu tenho que refletir sobre isso agora, tá vendo? Você disse assim, eu não preciso atuar como eu atuo diante da sociedade. Eu estou em casa.
eu estou de boa. Mas isso Exato. não significa que eu tenha que ser mal criado, que eu tenha que ser, por exemplo, na hora do almoço estar arrotando, que é algo que para a nossa cultura não é legal. Na China, demonstra que você está super satisfeito. Aqui é um pecado, vai, ninguém gosta disso. Ou então, você está com fio dental. Eu vi outro dia no mercado, achei assim um absurdo, para mim pelo menos, a pessoa estava no caixa pagando e fazendo assim com o fio dental, e às vezes ela soltava o fio, deixava o fio pendurado nos dentes para mexer nas compras. Olha, gente, aí eu fiquei pensando, isso é que está livre na sociedade, ela não está nem aí. Mas dentro de casa, você chamou a atenção, é o que eu gostaria muito de bater nessa tecla. Nós temos, eu pelo menos, tenho que aprender um pouco mais, apesar de viver sozinho já tem 10 anos, mas eu convivo com pessoas, eu visito outras pessoas. E há pessoas que nós convivemos tanto tempo juntos, como é o caso do meu amigo Marcelo, da própria Aruze, etc., que às vezes a gente esquece desse detalhe. E a gente acaba cometendo algumas pequenas coisinhas, ou fazendo, ou praticando, sem perceber. E é importante, quero chamar a atenção desses meus amigos agora. Quando eu fizer algo assim, por favor, não precisa bater em mim na hora, não. Espera um pouquinho, no momento certo, e diga, velho, você mandou umas bufas aí que ninguém aguenta. Entendeu? Eu exagerei agora essa questão da bufa, mas é isso. As pessoas precisam entender que é importante que a gente receba esse chamado feedback, que é uma chamada de atenção, para que nós possamos melhorar as nossas atitudes diante dos amigos, da família, das pessoas que convivem conosco. Porque, veja, eu agora estou pensando sobre isso, é verdade. Outro dia a Lúcia me disse, rapaz, você quando está conosco aqui bebendo uma cervejinha, você fala assim uns palavrões, solta assim umas palavras que você não tem o hábito. Aí eu disse, não, eu não posso falar isso que eu falo aqui, por exemplo, nas minhas lives. Eu não posso falar isso quando eu estou dando aula na internet, eu tenho que controlar o meu linguajar. E ela perguntou, e por que você não controla isso também quando está conosco? Qual a diferença? É o mesmo caso daquele cara aqui em Salvador que joga tudo na rua, não está nem aí, e quando ele chega no metrô de São Paulo, ele tem até medo de deixar cair um pedacinho de qualquer coisa no chão, porque as pessoas chamam logo a atenção. É comportamento, eu vou tentar melhorar. Digo a você, vou mesmo. Legal isso. Vou fazer isso. Não vamos fugir do tema. Comunicação não violenta. E eu quero destacar agora quais são os pilares que embasam tudo isso na comunicação não violenta, que eu acredito que são assim muito bonitos para nós trazermos para o nosso dia a dia. O primeiro pilar é o da empatia, que é isso de a gente verdadeiramente se colocar no lugar do outro. Porque está muito na moda falar, fulano é empático, você precisa mais empatia. Mas o que é isso de verdade? O que é eu conseguir me colocar no seu lugar? É muito profundo a gente se colocar no lugar do outro. Não é simplesmente dizer, eu entendo o seu ponto de vista. É muito mais do que isso. É vista as minhas sandálias. Então, não é a partir das minhas crenças, do meu ponto de vista, da minha história de vida. Eu preciso compreender as suas crenças, o seu ponto de vista, a sua história de vida. Por trás de todo comportamento, existe uma história de vida. E se a gente não compreende isso, a gente já sai julgando. Então, empatia profunda, colocar-se verdadeiramente no lugar do outro. O segundo pilar, que eu também sou muito fã, e nós todos estamos em constante busca, é a escuta ativa. Escutar verdadeiramente o outro, participar da comunicação, estar inteira nas situações de comunicação. Se você vem conversar comigo, e eu estou aqui com o meu celular na minha mão, e digo, não, pode falar, estou prestando atenção. Não estou. Escuta ativa é estar inteiro naquele momento de comunicação. Adorei, porque tem alguém que está aqui nos ouvindo agora, que tem a mania de estar toda hora no celular, e eu digo, você está me ouvindo, Tô? Quer que eu repita? Repetiu tudo que eu falei, mas não entendeu nada do que eu estava dizendo. Então a gente tem que estar inteiro, corpo e alma. Não é só estar de corpo presente. E tem técnicas interessantes para escuta ativa, porque é importante que o outro se sinta parte daquela comunicação. Então não basta eu estou no celular, mas eu sei que eu estou prestando atenção em você. Você precisa se sentir respeitado neste momento de comunicação. Claro! Então, é exatamente isso. Não é só prestar atenção, é demonstrar que está prestando atenção. A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então nós precisamos demonstrar que estamos prestando atenção no que o outro tem a dizer. Isso, inclusive, é até técnica.
Então, na medida em que você está conversando comigo, eu faço perguntas que incentivem você a continuar falando. Eu faço perguntas que repetem as palavras-chave do que você me disse, porque daí demonstram, olha, eu sei do que você está falando e eu quero saber um pouquinho mais. Isso é escuta ativa. Nós estamos ambos no protagonismo dessa conversa. E o terceiro pilar é uma escuta também muito atenta, mas é uma escuta que não é ativa, que é o que ele chama de escuta empática, que é a coisa mais linda. São aquelas situações em que a gente percebe que não precisa dar opinião, que não precisa interferir no que o outro está falando, porque ele só precisa ser ouvido. Então é uma escuta mais passiva, mas igualmente atenta, que é o que ele chama de escuta empática. Eu acho a coisa mais linda. Uma situação de velório, por exemplo. Você chega no velório, você não precisa dizer nada. Você precisa estar ali. Você precisa dar um abraço. A pessoa quer chorar no seu ombro, você tem que ter esse ombro. Isso é escuta empática, né? E eu gostei demais porque eu costumo dizer assim, quando alguém lhe procurar para desabafar, essa pessoa não quer ouvir a tua opinião, essa pessoa não quer saber dos teus palpites, ela só quer desabafar. Então, por favor, não fica dizendo, se fosse comigo, se fosse eu já fazia isso, eu já fazia aquilo, porque ao invés de auxiliar, você está atrapalhando, porque nós somos únicos. Você age de um jeito, eu ajo de outro na mesma situação, ou situações semelhantes. E também tem um outro detalhe. Como e onde e quando. A gente conversa até nas tragédias. Se você chega pra mim e vem dizer, Adriane, tô com uma dor de cabeça. Eu sei como é que é a tua dor de cabeça. Nem deixo você terminar de falar. A tua dor não é nada. A tua dor de cabeça não é nada. Porque a minha, você tem que saber como é que é a minha dor de cabeça. Pronto, já frustrei. Você não tem nem chance de ter dor. É verdade. Olha, isso acontece no cotidiano, é por isso que eu bato esse papo e digo, é a comunicação no cotidiano. E essa comunicação não violenta é tudo isso que nós estamos falando aqui agora. A pessoa quer falar alguma coisa, tipo assim, olha, como você agora aí, eu fiquei assim um pouco gripado essa época, outono em Curitiba, aí eu começo aqui, você não sabe nada, eu estou com a minha garganta aqui arrebentando, porque aqui, isso aqui, não me dou a chance de você continuar. Parece que é verdade. É verdade. E se você falar para alguém que aconteceu um acidente na tua casa, que a tua sogra... Olha, eu tenho uma historinha que dizia assim, o camarada chega na roda de amigos e começa a dizer que a sogra dele, no fim de semana, caiu e quebrou a perna. Aí o outro diz, você não sabe nada, a minha caiu, quebrou a perna e o braço. E o outro começa a chorar e diz, ela morreu, a minha morreu agora no fim de semana, a gente vai enterrar hoje. Coisa de louco, cada um quer mostrar uma coisa pior do que o outro. Eu vivi na carne uma situação de ter batido o carro descendo para o litoral. E foi um acidente assim emblemático, porque tinha óleo na pista. 4 carros bateram na mesma curva, na mesma tarde. O meu foi o 4º acidente. Então, assim que eu bati o carro, já chegou a polícia. Então, para mim, aquilo foi muito curioso. E eu queria contar para as pessoas. Eu não conseguia contar para ninguém. Porque os acidentes deles tinham sido muito mais espetaculares do que o meu. Olha, uma pergunta aqui do Yuri Guimarães Brito. Gosto muito desse rapaz, é um amigo meu, muito legal. Ele está perguntando, não sei se você tem a resposta. Na terapia, com um psicólogo, ele tem uma escuta empática, no caso? É isso? Isso mesmo. É a escuta empática porque o psicólogo está ali nessa função que você disse. Ele não está ali dando opinião, ele não está ali mudando o rumo da nossa conversa. Ele está, às vezes, empática e às vezes ativa, porque ele coloca outras perguntas para que a gente se aprofunde naquele pensamento. Mas o principal papel dele é a escuta empática. Porque quase sempre ele só diz assim, entendo. Sei. Como é que você se sente com isso? Quer dizer, eu não estou interferindo em nada, estou te fazendo pensar a respeito. E isso é importante que seja feito assim, até no caso das mentorias, quando fazem perguntas, determinadas perguntas que a gente não pode dar a resposta por um único motivo. A vida é da pessoa, a decisão tem que ser dela. O que ela quer fazer, ela precisa escolher por si própria. E é o que eu digo, mesmo que se você... Olha, eu costumo dizer assim, não existe escolha errada. Se você tiver uma boa índole,
Se a tua escolha for baseada em boa índole, com boas intenções e com disposição de realizar aquilo que você pretende, ou seja, escolheu fazer aquilo, não há erro. Pode haver dificuldades, pode haver porque nós pensamos, poxa, eu podia ter feito assim. Não. Todo bom caminho, ele é feito de obstáculos. Existe a famosa pedra no caminho, havia uma pedra no caminho. Então, quando nós escolhemos um caminho de verdade, com boa índole, ó, o Yuri diz que entendeu, é o certo. Agora, quando nós ficamos meio que na dúvida, quando há algo ambíguo, será que se eu escolher isso eu vou acabar prejudicando? Sabendo disso eu escolho do mesmo jeito? Aí a coisa pode pegar. Entendeu? É assim que eu costumo dizer, olha, escolha. Agora, eu escolher por você, querida, é o mesmo que você dizer assim, tenho 30 anos de casamento, furado, horrível, mas Deus há de consertar. Quando? Depois da morte? Deus não tem culpa disso, não, gente. Escolha o teu caminho e peça. Agora venha comigo. Olha que legal como isso remete àquilo que a gente falou lá atrás, das 3 instâncias da comunicação. Essa é a comunicação interna, a comunicação intrapessoal. Eu posso me aconselhar com você, eu posso buscar apoio em livros, eu posso buscar um psicólogo, mas no fundo a minha decisão será minha. Eu preciso dos meus diálogos internos, eu preciso ponderar as consequências, se eu for por aqui ou se eu for por ali. E, às vezes, a gente busca no outro um apoio para dividir a responsabilidade. Porque depois, não, mas eu lembro que eu conversei com você e você disse para eu fazer tal coisa. No fundo, a sua decisão é por isso que eu digo, persuasão não é o mesmo que você convencer. Quando você convence uma pessoa a fazer algo e deu certo, a pessoa esquece que foi você que convenceu. Agora, convença alguém a fazer algo, em especial o cônjuge, e dá errado para você ver o que vai acontecer. Você vai ouvir isso 25 anos. 25 anos depois, a pessoa diz assim, tá vendo aí? Você fez naquele dia isso. Então, muito perigoso isso. As pessoas precisam fazer as suas escolhas por si só. O máximo que a gente pode, nesse momento, auxiliar é algumas perguntinhas para persuadir ou para auxiliar na persuasão para que a pessoa possa escolher o caminho, que é bem diferente. Eu queria te fazer uma pergunta, esqueci, depois eu faço. Continue aí, eu vou lembrar. Então, a gente pode pensar talvez em alguns exemplos, então, de comunicação não violenta. Eu gosto de ver um canal no YouTube que é um casal, é a Carol e o Sven. E eles têm um canal sobre comunicação não violenta, eles trazem situações cotidianas sobre como é que aquilo poderia se resolver por meio da comunicação não violenta. Para mim, um dos exemplos mais aí o nome deles. Carol e... Sven, ele é estrangeiro, é S-W-E-N. Sven. Deixa eu ver se eu acho eles aqui no YouTube, eu já dou o nome do canal certo. E já que você falou nisso, quem está nos seguindo quer saber, vai ir lá, depois dar uma olhadinha, eu também. CNV. Então, uma situação que eles trazem que eu acho muito bacana é Diálogos Corajosos, é o nome da página deles, do canal deles no YouTube. E aí eles trazem um vídeo lá que é assim, o Sven convida a Carol para passar o fim de semana na casa da mãe dele. Ela pode ter 3 reações. A mais violenta, aquela que aparentemente não é violenta e aquela que de fato não é violenta. Então, amor, estava pensando da gente passar o fim de semana na casa da minha mãe. O que você acha? Você está ficando louco? Não, você só pode ser um idiota de me propor uma coisa dessas. Eu estou com muito trabalho acumulado, preciso aproveitar esse fim de semana para dar conta desse meu trabalho. Quer saber? Quer ir? Vá sozinho. Eu não vou. Logicamente, essa é a reação mais violenta. A segunda, ela pensa tudo isso, mas ela põe um sorriso no rosto e diz assim, claro, amor, vamos, vai ser ótimo. Alguém acha que vai ser ótimo? Não vai. Não é? Porque ela vai estar lá de corpo presente, mas a alma vai estar lá. Puxa, eu devia estar em casa fazendo esse trabalho. Qualquer coisa que saia fora do previsto vai ser motivo para uma panela de pressão estourar. Qualquer coisa que faça fora do script vai ser motivo para briga. Então, ela aparentemente não é violenta, mas ela foi violenta na primeira instância da comunicação. Foi violenta na comunicação intrapessoal, porque ela engoliu sapo. Ela não conseguiu expressar. E a terceira possibilidade, agora,
Estava pensando em passar o fim de semana na casa da minha mãe. O que você acha? Puxa, nesse fim de semana não dá. Estou com uma porção de trabalho acumulado, preciso aproveitar esses dias para pôr em dia. Que tal se a gente for no outro fim de semana? Olha só, vai ter um feriado, a gente pode esticar um pouquinho, leva as crianças junto. Ficou bom para todo mundo, não é? Então a gente sempre tem essa chance de encontrar uma solução, como dizia o Celso Russomano lá atrás, uma solução que seja mediadora das situações. Ficou bom para ambas as partes, não é? Então, e aí seguindo aqueles 4 passos, o não julgamento. Ele propôs ir pro fim de semana no fim de semana para casa da mãe dele. Ele foi sacana porque ele propôs? Ele está querendo prejudicar a esposa porque ele propôs? Não. Ele simplesmente propôs. Isso não é nem bom nem ruim. Conhecer os sentimentos dela em relação a isso. Puxa vida, eu me sinto angustiada com essa proposta, porque eu preciso fazer esse trabalho. Eu me sinto impotente se eu não fizer esse trabalho. Expressão, necessidade. Minha necessidade é ficar para fazer esse trabalho. Como é que eu expresso isso para ele? Nesse fim de semana eu não consigo. Vamos adiar? Está resolvida a questão. E ninguém precisou engolir sapo, ninguém precisou sair no braço, ninguém precisou gritar, berrar. Verdade. É muito importante que fique... Olha, nós estamos chegando ao final da nossa live, nós já estamos aqui há 50 minutos. Normalmente a gente termina com 35, 40. Que coisa boa. É que não deixei você falar hoje, falei pra caramba. A live tem que ser assim, interativa. Uma pessoa falar sozinha não funciona. Hoje nós já falamos de muita coisa, inclusive da escutatória, da forma como se expressar diante de uma situação a qual, quiçá, não é o momento certo, espera para um café da manhã, ou um almoço, ou um momento ou outro para poder falar. Sabendo expressar esse tipo de coisa... olha, minha mãe, quando era criança, minha mãe me dava, vez ou outra, assim, uma surra. Ela pegava o tamanco dela, portuguesa, ou a sandália, depois a havaiana, e tá! E eu não estava nem aí, eu continuava fazendo as minhas artes. Até que um dia, tomando café da tarde, eu e ela disse assim para mim: Toninho, se você continuar desse jeito, você vai ser a vergonha da família. Foi a maior surra que ela deu na minha vida, foi aquela. Exato. Que eu nunca mais fiz nada daquelas coisas que eu fazia, de coisa de criança, de roubar o figo do vizinho, roubar cana de açúcar. A molecada fazia isso lá em São Paulo. Então, esse bate-papo, quando ela disse para mim, olha, você vai ser a vergonha da família, me atingiu de tal maneira que eu refleti sobre tudo aquilo, não digo que parei de fazer aquelas coisas, mas soube fazer de forma que ninguém sabia. Discrição, pelo menos para não fazer. Criança faz sempre arte. Mas ela percebeu o momento também de falar, porque talvez se ela tivesse dito anos atrás, isso não ia ressoar. Ela precisava que você tivesse a maturidade para ouvir uma palavra. Foi, mas aí também houve alguém que disse a ela, houve um mentor, hoje nós falamos mentor, mas alguém que aconselhou e disse: não adianta você bater. Ele já acostumou a apanhar, como outras crianças naquela época, a educação era na base da surra. Conversar, ninguém conversava. O professor batia na gente. A mãe, quando o professor chamava a mãe na escola, a gente já sabia. Lascou, vou apanhar lá e vou apanhar em casa. Era assim. Então, quando ela falou até comigo, alguém colocou na mesa, esse ciclo. Coisa de louco. Aí fiquei, até hoje eu lembro desse detalhezinho. Ela olhando para mim, comendo um pedaço de pão com manteiga, não lembro mais, mas o cafezinho, que eu sempre bebi café sem leite. Ela dizendo para mim: Toninho, ou você para com isso, ou você vai ser a vergonha da família. Gente, que, olha, foi loucura. Querida, estamos chegando ao nosso final. Vamos agradecer a todos que estão aqui, que estiveram, que entraram, que saíram, fizeram perguntas, agradeceram, elogiaram, fizeram críticas. Tá tudo cheio de legal. A você, o meu coração, fico muito feliz em ouvi-la. Vamos fazer aqui um coraçãozinho para que eles possam tirar uma foto nossa. Vamos dar um tempinho. Gente, printa aí, manda pra gente. Vai lá, Aruze, printa isso daí. Vamos lá, também tá aqui a Graça Ramos, vamos printar. Boa, manda pra gente aí a printada, boa, legal. Querida, você sempre muito... Mês que vem a gente tá junto de novo. Claro, fica ligada, daqui 4 ou 5 semanas, depende, porque também tem a ver com quem está aí na linha para ser entrevistado também. Aliás, bater papo, porque eu não entrevisto ninguém. Exemplo de uma comunicação não violenta. Toninho, olha aí, tá vendo? A minha mãe chamava sempre de Toninho. É o meu amigo Yuri, que ele nem sabia disso. Está sabendo agora. Mas, querida, muito obrigado. Você é sempre dinâmica. Eu adoro essa tua energia. Você transmite essa energia toda, que é muito legal.
E as pessoas querem ver isso. Isso significa uma linguagem adequada para o nosso público, que também é todo ele adequado. Eles vêm aqui para aprender e nós aprendemos com ele. Mais Que uma vez, coisa muito boa. obrigado. A Gigi também passando para dar um tchauzinho. Tchau, Gigi. Beijão para você, Gigi. Até a próxima aula conosco aqui, a próxima live. Já, depois a gente combina a data, mas é entre 4 ou 5 semanas a gente combina, a gente vai estar aqui. Tá legal? Estamos Falamos juntos. 55 Um abraço minutos. enorme para você. Beijo para todo mundo e a gente se vê. Legal, querido. Um beijão. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.